Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje falando sobre liberdade, armamento e tiro esportivo, com grande referência aqui no estado de Goiás, Hugo, fundador do Clube de Tiro, TZB, famosíssimo, muito organizado, show de bola. E também o presidente da Associação dos Proprietários de Arma de Fogo do Brasil. Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Bom demais. Conta um pouquinho aí como foi o seu início, a sua história com armamento e tiro, esse clube esportivo que hoje é gigantesco aqui no nosso estado. Certo, como milhares de brasileiros aí, né, começa na infância, né? Eu sou filho de militar, então, assim, a arma de fogo, o contato veio desde cedo, né? E sempre com muita responsabilidade, né? Vendo tudo pela ótica da lei. E o início com a questão do tiro esportivo, eu fui morar um período da minha vida nos Estados Unidos e lá eu tive contato com a National Rifle Association, a NRA, e pude conviver um pouco, né, a maior democracia do mundo, né, e o tiro, não só esportivo, mas o direito à legítima defesa, são protegidos aí pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. E ali, tendo esse contato, quando eu voltei para cá, trabalhei um período como despachante, depois acabei abrindo um clube de tiro, né? Começamos ali em 2016, né? Em 2010 eu comecei a trabalhar como despachante, em 2016 eu abri o clube, né? Inclusive esse ano nós vamos fazer 10 anos de TZB. Parabéns, show de bola. O clube é gigante. E sobreviver 10 anos em alto nível, em ascensão, com as enormes dificuldades que estão sendo impostas agora, realmente é um motivo para comemorar. Você está falando de 10 anos de caminhada, mas só de clube de tiro, mas muitos anos ainda aí na paixão pelo segmento. E como que tá hoje para vocês, né? A gente tem essa polarização política, direita, esquerda, teve uma flexibilização, obviamente, do uso da arma de fogo, dos clubes de tiro também, os incentivos para que estivessem dentro da legalidade, tudo certinho no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, uma dificuldade para que os próprios clubes sobrevivam, uma dificuldade para você tirar, legalizar, para que você esteja com tudo tranquilo. Qual que é a dificuldade hoje para um clube de tiro sobreviver? Olha, a principal dificuldade hoje é o nível de burocracia aumentou demais, né? O segmento, com o início do atual governo, ali no dia 1º de janeiro de 2023, o primeiro decreto foi um ataque ao segmento, né? De uma forma covarde, porque nós tivemos 4 anos nos quais caíram vários paradigmas, né? Os níveis de segurança, os índices de segurança pública, todos melhoraram. E, paralelamente a isso, o número de cidadãos adquirindo arma de fogo aumentou mais de 300%. Algo que era dito há muito tempo pelos institutos aí, Sou da Paz, Igarapé, que mais armas significavam mais crimes, isso foi demolido, né? 4 anos de governo Bolsonaro e os índices de criminalidade caíram e o número de pessoas adquirindo arma de fogo aumentou exponencialmente. Nós não vamos aqui ser leviano de falar, é devido ao número de CACs, ao número de armas que o cidadão adquiriu, que esses índices caíram? Não, jamais não podemos fazer uma afirmação dessa. Óbvio que a gente tinha ali no governo Bolsonaro um rigor muito maior e um respaldo muito maior das autoridades no combate à criminalidade, contra o crime organizado. Tudo isso que contribuiu muito mais do que isso. Obviamente que o malfeitor, né, o meliante aí, ele, se ele tem ali 2 residências nas quais ele pensa em fazer algo, ele sabendo ali que, naquela ali tem uma arma de fogo lá, naquela outra ali não tem. Qual que você acha que ele escolhe? Né? O senhor aí é da segurança pública. Poder da dissuasão, que fala. E obviamente que isso também contribui de alguma forma, né? Mas
o principal é isso, né? Ficou marcado que a responsabilidade dos CACs e do pessoal que tem porte, posse também, prevaleceu. Não houve aumento de criminalidade, com um aumento de 300% no número de pessoas adquirindo armas de fogo. E isso é algo que deveria ter sido levado em conta, né? Já que o atual presidente ele ganhou ali por uma margem de 2%, 1,5%. Governar para todos deveria ser isso, né? Deixar rixa de lado, acabou prejudicando milhões de pessoas, né? O nosso segmento ele é responsável aí por quase 5%, 4,7% do PIB, né? E foi atacado, empresas fecharam, pessoas perderam empregos. Assim, uma grande tragédia impensada, né? É uma grande diferença, vou até fazer um paralelo aqui, direita e esquerda, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tudo que um governador, um político faz enquanto está no executivo, quando entra o opositor, ele desfaz tudo, mesmo aquilo que deu certo. Né? Mesmo aquilo que deu certo, o cara vai lá e desfaz só ou para fazer diferente ou para fazer o mal, né? Como foi esse caso agora. Lá nos Estados Unidos, com toda a problemática que é democratas e republicanos, né? Os democratas, obviamente, ali representando a esquerda, quando acende o lado oposto acende ao poder, eles não saem desfazendo tudo de bom que o outro fez, não, dão continuidade. Né? Isso é uma burrice enorme que acontece no Brasil, né? E isso é dos dois lados, né? Não vamos ser injustos também, né? Tem demais. Infelizmente. A perseguição política, ela estraga muito políticas públicas do bem. Isso. Obviamente, se o cara fica 10 anos no poder, claro que ele fez alguma coisa boa, não é possível. Ele pode ter errado muito. Mas você querer destruir aquilo que é positivo só para colocar sua marca ou para não ter uma narrativa da outra parte que fez alguma coisa positiva é muito ruim. E a sua fala foi perfeita, né? Corroborando com esses números, eu tinha registrado aqui essa diferenciação do número, né, de armas de fogo do Brasil. De 2017, nós tínhamos 637.972. No final de 2022, a gente estava com 1.558.416 armas. Então, assim, um absurdo, né? Mais que dobrou o número de armas de fogo. No entanto, aí a gente comparando o número de armas de fogo com criminalidade, o aumento de crimes, mortes violentas intencionais, que a gente fala, né? Latrocínio, homicídio, alguma coisa relacionada com essas mortes. Em 2017, tinha 64.078 mortes. E em 2022, uma redução absurda, 47.398 mil mortes, a menor taxa de morte desse registro histórico. Então, a gente mais que dobrou o número de armas de fogo e tivemos o menor número de mortes violentas intencionais. Então, realmente, essa narrativa que a arma de fogo faz com que tenham mais mortes é totalmente absurda. E óbvio que também não é só isso, não é a arma de fogo que diminui a criminalidade também, mas tem o poder de dissuasão, que você fala, se um bandidinho ali pensa que aquele cara pode estar armado, ele já tem um receio. E obviamente a gente tem que falar também do perfil do CAC, porque o CAC ele ficou muito marginalizado. Ele falou assim, ele é o cara que faz o tráfico de armas, é o cara que coloca o fuzil pro traficante. Isso é a maior mentira do mundo, né? Nós temos aí a quantidade de armamento no nosso país. A gente está com mais de 1 milhão de CACs, por exemplo, no país. A gente coloca esse número. Em 2025, nós tivemos registrados 73 crimes relacionados com CACs. Isso aí, a proporção dele é igual com padre, com pastor, com policial, com médico, com engenheiro. Essa relação não tem nada a ver. Então é muito bom desmistificar também o perfil do CAC. É um perfil de um cara muito sério, que passa por teste psicológico, passa por teste de aptidão também, prática de capacitação. Ele tem um perfil
de estudar armamento e tiros, ele tem que ter uma regularidade muito diferente dos outros. Então, não é que o cara que ele tem o porte ou a posse ou gosta de arma, que o cara é malandro, não. Pelo contrário, ele gosta e ele é tão corporativista também, ele tá num meio que é tão sério que os próprios colegas não deixam ele fazer coisa errada. Confere? É isso mesmo, o Sanches, você colocou muito bem, né? Quando você fez a comparação, né? Os números não mentem, tem como. Nem eles não podem, são números do Ministério da Justiça. E vai mais um aqui para você aí, você já deve saber, eu vou te relembrar. O governo atual também, ali no 1º de janeiro de 2023, determinou um recadastramento de armas. Boa. Esse recadastramento de armas foi o maior tiro no pé que eles deram. Eles esperavam ali um número absurdo de armas desviadas e pessoas sem poder apresentar o armamento, né? Eu mesmo tive que ir à sede da Polícia Federal aqui em Goiânia, levar meu equipamento, mostrar, ser vistoriado por um agente da Polícia Federal ali, que, diga-se de passagem, a Polícia Federal é uma instituição eficiente demais, composta ali na grande maioria por homens e mulheres que trabalham de uma maneira muito séria e que cumprem qualquer missão, né? E você vê, a Polícia Federal hoje está ocupada cuidando do monte de cidadão de bem, dos CACs, né? Recursos desviados para essa finalidade ali dentro da instituição. Recurso financeiro e humano. Financeiro, e humano, muita gente trabalhando. Não tem efetivo, né, suficiente, Perfeito. Infelizmente. E esse pessoal podia estar combatendo o crime organizado, mas está ali ocupado com um monte de cidadão de bem. Agora, só voltando aqui aos números do recadastramento, você tem aí 99,4% das armas todas recadastradas. 0,6% de armas que não foram recadastradas, e nesse 0,6% você pode colocar aí aquele tiozinho revoltado que vai ficar, cara, ninguém põe a mão no meu equipamento, não vou levar em lugar nenhum. É mais rebeldia. E tal. Entendeu? Isso, assim, é absurdo. É absurdo. Se você comparar com qualquer outra estatística, ficou comprovado que é um segmento extremamente seguro, né? Foi de uma pura maldade, né? Você vê aí pais de família que botaram tudo para fazer investimento no segmento e da noite para o dia perderam tudo, né? Porque não conheciam tão bem o segmento, não estavam há muito tempo para se manter. Graças a Deus, eu estou no segmento já há um bom tempo e afirmo para você aí, é algo que o povo brasileiro quer, não é só o Bolsonaro que deu isso aí, não, é algo que o povo quer, o brasileiro quer, a classe média quer. Desde 2010 que eu iniciei nesse segmento como despachante, ano a ano, o número de clientes meus como despachante foram aumentando. Eu não recebi nenhuma herança, não ganhei na loteria, ninguém me deu dinheiro nenhum. Foi trabalhando como despachante que eu consegui abrir um clube, construir meu próprio stand e fazer tudo isso. Foi com trabalho. Então, ou seja, de 2010 a 2016, ano a ano, o número de clientes aumentando, de pessoas interessadas. E estou falando de um período que nós estávamos aí com o governo Dilma, né? Depois o Temer. O Bolsonaro veio e falou, olha, já acompanhando essa onda crescente, falou assim, olha, vamos tratar eles com devido respeito, com devida consideração, né? Ali a gente já sofria bastante. E falando aí do perfil do CAC, né? Até arrematando contigo, cara, o cara para ser CAC, ele exercita a paciência, porque o número de burocracias e raiva que o cara passa aguardando, nem no governo Bolsonaro teve esse negócio de você entrar numa loja de armas, comprar arma e sair com ela, cara. Era uma média aí de 4 a 6 meses. Você começa um processo de CR, concessão do CR, para depois que sai o seu CR. Agora eu vou... Pode, você compra, autorização de compra, depois CRAF, depois guia de tráfego. Cara, nunca teve... Que bandido que quer essa burocracia toda para conseguir uma arma. Vem cá, meu irmão, você quer tirar seu CR? Me dá seu endereço, seu nome completo, vamos tirar suas certidões aqui. Moço, o cara sai fora. Né? Não faz sentido nenhum que uma pessoa que queira cometer um crime
Vá registrar um equipamento. Né? Você vê os fuzis lá da operação no Rio de Janeiro, essa grande operação que houve, cara, todos os fuzis contrabando. Infelizmente, 4 fuzis do Exército Brasileiro, 6 da Argentina e da Venezuela também tinha, se eu não me engano, 2 fuzis. Não tinha um fuzil de CAC. Nenhum. 0. E a esquerda deve ter torcido para ter achado. Né? Torceu demais. E eu convido aí os telespectadores aí do podcast a fazer essa busca no Google. Pesquisem aí o recadastramento, olhem lá os números. Pesquisa no site do Ministério da Justiça. Os números estão lá, desse governo. Tá? Pode pesquisar lá que esses números estão lá. O Gué, e quem mexe com armamento, ele também tem um feeling também, né? Você tem aquele tirocínio, por mais que você não seja policial, mas se um cara chegar lá no seu clube de tiro, você sabe se o cara é malandro ou se não é. É muito de perfil mesmo, porque eu já frequentei muito, vou nos estandes, e você vê ali que ali é o cara de bem mesmo, que vai com a maletinha ali tranquilo, que tem uma frequência de habitualidade pra atirar. Realmente esse perfil é muito importante a gente falar, porque não é um cara que você vê que é aquele malandro que assalta na rua. O perfil não tem nada a ver com isso. Não, o cara, ele é aquele que usa a arma pra cometer um roubo, um furto ou fazer um latrocínio. Não tem sentido nenhum essa comparação. Não faz sentido nenhum. Isso é zero. Como você disse, a gente tá ali no meio, os funcionários também já percebem. A própria pessoa que entra com alguma intenção dessa, ela tem que estar com isso muito velado e estar com um propósito muito grande de fazer isso, né? Tem que ser algo muito bem pensado para a gente não poder, para não pegar e a pessoa não ficar desconfortável no ambiente, porque os clubes de tiro é um ambiente de camaradagem, de família, as pessoas fazem amizades ali, são clubes mesmo, né? As pessoas fazem amizade, elas têm várias modalidades de tiro esportivo, então assim, cada um vai para o seu segmento, aquele que mais gosta, né? Você tem as modalidades de PSC, que é mais voltado para o esporte mesmo, né? Tem o cronometragem, tem o IDSC, que é bem parecido, mas é voltado para a defesa, tem silhueta metálica, tem muita coisa, né? Tem o tiro ao prato, enfim, é algo cultural que o povo brasileiro gosta. E é assim, muito triste para você ver a vontade de praticar. Ela vem de todos, ela não é elitista. A Igreja Católica, ela não gosta de misturar política com a fé. E é porque ela é muito tradicional, conservadora, isso é bom, mas às vezes a gente não pauta situações reais da nossa vida e deixa com que outras pessoas maldosas pautem e ganhem da gente. Então a Igreja Católica, ela não mistura com política, mas ela deixa com que outras pessoas do mal, elas me interessem e ganhem, beleza. E aí eu trago isso também para a minha instituição, a PRF. Ela não mistura com política, ela é muito pouco politizada. O que aconteceu durante os anos? Não tem ninguém nosso tomando uma decisão ali, e aí outras pessoas qualquer estão tomando decisão e estão tomando na nossa frente. Eu falo dos clubes de tiro também. Eu sinto que tem poucos defensores da categoria. Um cara que entende mesmo, ou seja um policial, seja um proprietário do clube de tiro que fale. Eu gosto aqui, eu entendo disso e eu vou defender isso até a morte. Eu lembro que quando eu estava na superintendência, como líder da PRF, o Polon veio conversar comigo, ele fez um tour do Brasil todo, era um representante bom da classe, mas tem poucos aqui em Goiás, realmente, eu sei pessoas que gostam da área, mas que defendem os CACs, um cara que é de clube de tiro mesmo, tem pouco pertencimento a isso. Você, que é uma referência na área, um cara do bem, um cara que se você falar, você arrasta multidões, e a gente sabe aqui que tem muita gente, tem mais de 100 mil pessoas aqui que são em Goiás, que são CACs. Você nunca pensou na política? Você acha que é importante ter uma pessoa com representatividade para defender essa pauta? Ou em Goiás você acha que está tranquilo, está bem representado? É um assunto delicado esse, né? Porque a questão da representatividade dos CACs, chega agora esse período, começa a aparecer, poxa, vou lá no seu clube, vou lá não sei o quê, traz, vem cá. Aparece demais, brota de tudo quanto é lugar. Até gravei um vídeo, postei lá
no Instagram da Aspaf sobre isso, né? Sobre pensar bem no candidato que você vai tá votando. Porque, às vezes, o cara pode até ser de direita, mas essa pessoa está preparada para exercer esse cargo público? Quais os interesses por trás desse cargo político que ela almeja? E aí, muitas vezes, a gente acaba elegendo representantes e caindo em conversa de pessoas que não têm compromisso nenhum com a nossa pauta, né? E, falando de uma maneira geral, enquanto na política tiver verba de gabinete, salários altos, nós vamos atrair esse tipo de político, né? Alguns anos atrás eu vi um vídeo, acho que era da Suécia ou na Suíça, o político indo trabalhar de bicicleta, e o salário dele eram 2 salários mínimos lá do país. Já imaginou se a gente não tinha verba de gabinete? Você imaginou se no Brasil a gente baixasse, assim, colocasse os salários lá embaixo, tirasse os penduricalhos, as possibilidades de manipulação de emendas e coisas? Quem iria ficar quem? Que tipo de homem ia querer ir para a política, né? Aí fica essa reflexão. E aqui em Goiás, realmente, a gente não tem uma pessoa que fala, olha, eu tenho compromisso com essa pauta, que a gente confie, né? 100% é difícil. A gente tem vários amigos aí, colegas que são políticos, e a gente sabe que eles têm o apreço pela categoria, recebem a gente e tal, mas agora tem uma pessoa que é 100%, fala assim, olha, esse aqui é algo que a gente vai defender. No meu caso, ser empresário me já preenche todo o meu tempo. E te satisfaz também. Me satisfaz. Eu gosto muito da questão da política. Eu gosto bastante. Eu faço política o tempo inteiro. Eu ajudo pessoas o tempo inteiro. E não ando postando nada, não ando falando um monte de coisa. Quem me conhece, quem vive lá no dia a dia do TZB, sabe quem sou eu e como a gente faz. Candidatar, eu nunca pensei em me candidatar para nenhum cargo eletivo. Teria que ser um chamado mesmo de Deus, algo que tocasse o coração e que tudo tivesse alinhado para acontecer. Então, assim, eu não tenho essas pretensões, mas valorizo demais aqui a sua postura, o jeito como você tratou o assunto, os números que você trouxe. Eu já tive oportunidade de dar entrevistas, né? E poucas vezes a gente teve contato com pessoas que estão tão bem inteiradas e bem intencionadas com o nosso segmento. Mas você falou perfeito. Eu estou vivendo esse ano todo dia, né? Quem vive a política por propósito, por pauta, pelo que acredita, são raríssimas exceções. Realmente, o que circunda a política, e eu percebo isso com 1 ano e pouco de mandato, tem um poder indireto muito grande, né? Com emendas, você consegue, às vezes, estrutura no Estado, no governo, e isso gera realmente o interesse de pessoas que não contribuem nada para a sociedade, é só para interesse pessoal ou para fazer uma política voltada para um grupo que vai te dar poder. Então é muito canseira e as pessoas talvez que são bem intencionadas, elas não conseguem entrar nos ambientes escusos porque já tem a patotinha lá e ele sabe que se você entrar lá você vai cortar aqui o sistema ao meio. Mas eu faço essa última provocação, assim, para que se você tivesse oportunidade, você tá lá, por exemplo, no governo federal, principalmente, ou legislando, o que você acha que para o segmento, eu faço uma provocação porque eu quero aprender também, o que você acha que poderia mudar? Um deputado federal, você lá no seu primeiro dia de mandato, o que você faria para o segmento para ajudar? Cara, eu iria fazer os meus 4 anos de mandato, eu iria respirar, fazer tudo o que eu fizesse seria no sentido de aprovar uma lei que regulamentasse o segmento dos CACs, né? E regulamentasse a legislação. Nós temos a Lei 10.826, que, infelizmente, ela não é respeitada. Se pelo menos ela fosse respeitada, mas não é. Aí entra um presidente, faz um decreto a favor, né, do segmento, dentro do que pode, sem violar nada da lei. Aí vem o outro, faz um decreto que viola claramente
termos da lei ali, o ordenamento jurídico, tudo. Coisas que um estudante de direito faz ali no primeiro semestre da faculdade. Por exemplo, um decreto ele não pode se impor sobre uma lei, verdade? Cara, a Polícia Federal, das leis. A Polícia Federal, a atribuição dela na Lei 10.826 não está na lei para que ela cuide dos CACs. É o Exército, está lá na lei. Aí vem o decreto, confronta, o STF diz que está tudo certo. A nossa corte máxima, o Supremo Tribunal Federal, você deveria ser o guardião das leis, cara. Uma matéria de primeiro semestre constitucional. Gilmar Mendes. Né? Eu não vejo problema nenhum em falar. Né? É isso aí. Vai lá e faz isso. Sem falar outras coisas. Outros pontos da Lei 10.826, todos confrontados ali pelo decreto. Outra questão, a validade dos CRAFs e dos CRs. Ele poderia fazer um novo decreto estabelecendo novos prazos. Mas agora os que já estavam emitidos, né, a lei não pode retroagir para prejudicar. E os impostos, as GRUs que foram pagas do CR e de CRAF, com validade de 10 anos, o governo vai devolver proporcionalmente para o pessoal e a nossa Corte Suprema diz tudo certo, tudo certo. Nós não estamos num Estado de direito democrático, a nossa Corte Suprema não funciona como a Corte Suprema deveria funcionar, infelizmente está politizada. E você vê isso daí. Então, o que a gente tentaria fazer lá seria a aprovação de uma lei que regulamentasse e não permitisse, na hora que muda a cadeira lá, o ocupante da cadeira, o cara vir e destruir, assim, da noite para o dia, milhares de empregos, empresas, do jeito que quer. Segurança jurídica, um absurdo, um absurdo. Nós temos, se eu não me engano, um PL já no Senado, foi aprovado na Câmara, é o 3723, se eu não me engano, 3723. Está aprovado, só precisa passar no Senado, mantém os calibres do jeito que é e tal. Mas é uma longa caminhada e eu espero aí que nós tenhamos 4 anos melhores. Hugo, cara, você é um cara que realmente emociona e motiva as pessoas a continuarem defendendo uma pauta. Eu tenho uma paixão por esse segmento, por essa área. Eu sou policial, eu vivo a segurança pública todos os dias, estou na ativa ainda. Eu falo que eu estou político, mas eu sou policial. Minha profissão é essa, né? Fui o comandante-geral daqui do estado de Goiás, reduzir os maiores, bati todos os recordes de enfrentamento à criminalidade aqui no estado. E você deveria estar na política. Isso é bom, porque você é uma liderança na sua área. Você tem pauta definida, você tem um amor para defender e você tem uma legião de seguidores para liderar. Mas enquanto você não tiver essa chama aí no coração, eu me coloco à disposição total, porque é uma coisa que eu tenho de verdade. Não é uma pauta eleitoreira, a gente já se encontrou várias vezes aí. Então, se eu precisar de poder aqui no município, humildezinho, no governo, na União, espero que a gente tenha muito mais flexibilização o ano que vem, que a gente realmente volte à tomada de poder, para que a gente possa resgatar essas grandes empresas, esse grande esporte, essas grandes pessoas que são tão respeitadas, mas enquanto você não tiver voz, cadeira, voto e mandato, tenha o meu à sua disposição, porque realmente você é um grande cara, um grande representante dos CACs aqui do estado de Goiás, e na minha ainda pequeneza, ou se algum dia eu tiver o poder de tomar de decisão, saiba que você tem um amigo lá para poder falar no ouvido ali, eu só assino o papel, mas as suas ideias vão ser alavancadas. E obrigado aí pelo aceite do convite para esse bate-papo. Bate-papo bom é assim, né? É rápido, mas a gente coloca à disposição. Valeu pela aula também sobre armamento, tiro, clube de tiro, sobre a categoria, o perfil, que eu acho que foi muito esclarecedor aí para todo mundo desmistificar e realmente valorizar essa categoria que é tão importante. Ô, irmão, eu te agradeço demais e aquele negócio, né? A gente conhece a pessoa ali olhando no olho, né? Conversando. E vejo que você é um cara de bem, é uma boa pessoa, né? A energia é boa e seu currículo também já fala, né? Por você, ascendeu aí na política,
nunca deixou de ser policial, comandou aqui. Me lembro de ver você nas redes sociais no período que você estava comandando a PRF aqui, e realmente um momento de integração muito grande com as forças estaduais, né? E trabalho maravilhoso, tanto é que com certeza te ajudou, né, a chegar onde você está hoje, e vou torcer bastante para que você tenha sucesso no seu próximo pleito eleitoral. E hoje aqui nesse bate-papo aqui, você ganhou também mais uma amiga aí, tá bom? Tamo junto. Agradeço demais, bom demais. Papo bom é assim, esse cara é fera demais e esse segmento precisa de muito apoio porque eles foram marginalizados nesses últimos anos. Estamos na escuta, ligado no povo, firme na rota, todo sábado e domingo na TV Capital, 17h30. A gente faz também YouTube, corte no Instagram, bora pra cima.